não chegaram a ver isso ainda? Eu consegui acessar, professor. Beleza. Qualquer coisa tem no YouTube também, tá? Eu subo tudo para o YouTube, tá bom? Só para vocês não ficarem sem. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar hoje com um software. Esse software, ele é de tomografia computadorizada. Apareceu na tela para vocês aí. Só me deem o positivo ou negativo, porque para mim aqui o meu computador Sim. está travando bastante. Sim. Beleza. Então nós temos um software aqui de tomografia computadorizada, onde ele vai me dar todos os planos das quais eu necessito para chegar a um diagnóstico tanto positivo quanto negativo para esse paciente, para esse cliente. Essa imagem é uma imagem mais simulatória, lógico, uma simulação que nós temos aqui desse software, mas ele me dá todos os planos de corte que eu necessito e também me dá a imagem em reconstrução 3D. Essa configuração de imagem, ela vai me trazer algumas informações que eu posso enviar para o médico ou não, referente à tomografia computadorizada. As plataformas, hoje em dia, elas se diferem de uma da outra. O aparelho da Philips tem um tipo de plataforma, o aparelho da GE tem outro tipo de plataforma, mas as funcionalidades desses equipamentos são as mesmas, tá? Então, eu tenho aqui um corte axial da parte abdominal. Como eu sei qual é a região que esse corte axial está? Eu sei que esse corte axial está aqui porque eu tenho um janelamento. Ó. Quando eu altero uma das janelas, a outra também vai sofrer a movimentação. Então, eu tenho muito mais precisão em relação àquilo que eu estou visualizando dentro da minha imagem. E eu consigo também fazer um corte posterior ou anterior conforme a minha vontade. Então, vamos supor que eu tenha feito aqueles primeiros procedimentos com o meu paciente no tomógrafo, ele ficou dentro do meu equipamento, conforme nós vimos a semana passada, e aí eu comecei a realizar o exame. Então, eu informei para o meu computador que eu vou entrar primeiro com a cabeça do paciente, eu vou fazer um exame de abdômen, o paciente está com os braços em abdução, e eu começo os cortes da parte inferior para a parte superior desse paciente, ou seja, eu começo lá da parte inferior, próximo à pelve, e vou até a parte superior, até a incisura jugular desse mesmo paciente. Ele vai me dar os cortes necessários para que eu visualize. O computador está com um pouquinho aqui de atraso, porque também ele não foi feito para trabalhar tanto tempo assim, né? Não é um computador para imagem especificamente. Mas, enfim. Então, eu tenho aqui essa imagem e ele vai me dar a posição, ó, de qual região eu preciso visualizar, de qual estrutura eu preciso visualizar. Então, se eu pego e movimento o meu cursor da direita para a esquerda, eu consigo movimentar o meu plano sagital. Se eu movimento o meu plano sagital da parte inferior para a superior, eu vou movimentar o meu plano axial. Se eu centralizo a minha parte coronal, tanto o axial quanto o sagital vão me mostrar as mesmas estruturas, tá? Então, eu consigo identificar algumas estruturas aqui nessa imagem em coronal, que são de conhecimento da maioria de vocês. Então, eu vou ter aqui ó, um rim desse lado aqui, o outro rim vai estar mais na parte superior, o computador está lento para poder visualizar, mas eu vou levando essas imagens para a parte mais interna possível do meu paciente, corte a corte, né? Então, para cada corte que eu faço, eu visualizo uma parte determinada da estrutura de interesse, onde eu posso identificar nessa reconstrução onde está a patologia, onde está o problema, ou se está faltando alguma coisa lá,
né? Nós pegamos, por exemplo, uma pessoa lá no hospital, que ela só tinha um rim. O outro rim dela não tinha se desenvolvido, tinha atrofiado. Então, ela estava sobrevivendo somente com o rim e, evidentemente, que ela tinha uma série de problemas relacionados a isso. Nós pegamos também uma alemã que veio para o carnaval, veio para uma festa aqui no Brasil. Ela sofreu um assalto, levou um tiro e o tiro atingiu o baço dela. Quando foi para a mesa de cirurgia, nós fizemos tomografia, ela foi para a mesa de cirurgia, ela tinha 3 baços. Ela tinha um baço a mais. Né? Então, são anomalias que as pessoas às vezes têm. Umas não têm um rim, outras têm um baço a mais. Algumas pessoas têm uma vértebra cervical a mais ou uma vértebra sacral a mais. São modulações diferentes do mesmo esqueleto, do mesmo organismo, mas que há essa diferenciação. E não é difícil, viu, você ter esse tipo de anomalia dentro do paciente. Muitas das vezes ele nem sabe que tem isso. Só quando acontece algum fator de risco que ele vai descobrir que ele tem alguma anomalia dessa forma. Porque o brasileiro, principalmente, ele só procura um médico quando ele está, o quê? Doente. São poucos brasileiros que ele faz check-up anual. Por exemplo, quais são a classe de brasileiros que fazem check-up anual? Aqueles que são muito divulgados na mídia. Mamografia acima dos 40 anos, né? Exame de próstata acima dos 45 anos e eletrocardiograma acima dos 50 anos. Que daí você faz anualmente esses processos aí, porque tem muito na mídia e você acaba realizando esses procedimentos. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás eu levei o meu filho, ele estava reclamando um pouco de dor nas costas, eu levei o meu filho para fazer ultrassonografia de rim. Por quê? Porque eu não sabia se ele tinha alguma obstrução, a dor que ele estava sentindo, segundo ele, era atípica, estava bem lá embaixo na base do pulmão, não estava na parte superior, e no final das contas, depois de investigar, foi descoberto que ele estava com um princípio de pneumonia, por isso que ele sentia dor nas costas. Mas até chegar no princípio de pneumonia, porque ele não tinha outro sintoma, ele não tinha febre. Fiz exame de sangue, fiz exame de urina, fiz exame de fezes, fiz ultrassom dos rins dele para saber se estava tudo normal, foi aquela imagem linda, muito bonita, rim novinho, né, de bebê. Então, assim, e existe essa necessidade de você fazer um check-up rotineiro anualmente, independente da sua faixa etária, né? A mulher, geralmente, ela procura se cuidar mais do que o homem. Nesse sentido, por causa da parte ginecológica, da parte mamária, preocupação com câncer de mama, com câncer de colo de útero. Então, a mulher, ela se cuida mais, porque ela já tem essa, digamos assim, esse costume de estar se cuidando mais. O homem ainda é mais resistente em relação a isso. Ele prefere morrer de uma hora para outra sem saber do que foi, né? Então, existe esses procedimentos. Eu, por exemplo, adotei na minha família, anualmente, nós fazemos todos os procedimentos de rotina. Meu filho, minha esposa e eu. É rotina, todos os anos nós temos que fazer procedimento. Eletrocardiograma, exame completo de hemograma, se for necessário fazer uma ultrassonografia, se teve alguma queixa já vai lá e faz um ultrassom, um raio-x para ver se existe alguma anomalia, porque é melhor você pegar a patologia no começo do que você esperar ela acabar se desenvolvendo e causando outros males. Por exemplo, tem o caso de uma colega, uma aluna, na verdade, ela é nova, nem teve filho ainda, acho que ela deve ter uns 22 anos. Ela está com 2 hérnias de disco, não consegue nem se movimentar, com 2 hérnias de disco. Uma moça nova, 22 anos, né? Então, assim, é uma coisa que, de repente, se ela visse isso mais quando ela tinha lá os seus 14, 15 anos, que começou a desenvolver os seios e tal, poderia ter evitado, fazendo uma correção de postura e assim por diante. Então, são coisas que devem ser observadas e não podem ser descartadas dessa forma. Do contrário, você vai ter que vir parar aqui, ó, no exame de raio-x, para poder visualizar com mais cuidado aquilo que você possa estar sofrendo ou não, tá?
Então, tenho aqui as imagens, ó. A imagem vai me dar aquilo que eu preciso visualizar, e aquilo que eu não preciso, eu vou acabar descartando, porque eu vou fazer o comparativo da anatomia normal com a patológica. Olha aqui a reconstrução 3D. Só de observar essa reconstrução 3D, que eu não estou conseguindo movimentar corretamente aqui, porque o computador está travando, não é um computador feito para poder ler esse tipo de programa. Eu tenho aqui uma anomalia bem no meio do abdômen desse paciente. Eu tenho o rim aqui, ó, lateral direito, rim lateral esquerdo, eu consigo visualizar que os cálices estão íntegros aqui, né? A parte de calcificação óssea e articulações também estão íntegras aqui, como eu vejo aqui, o espaço articular do acetábulo, cabeça do fêmur, e eu vejo aqui, ó, essa anomalia. O que seria isso? Isso pode ser um tumor, isso pode ser o resultado de uma hipertensão, pode ser uma série de coisas, mas só de observar se percebe que é um caso cirúrgico, tá? No mínimo, de uma intervenção para a colocação de um stent e liberação dessa região que está sofrendo essa obstrução na parte inferior e esse aumento de volume na parte superior. Então, a tomografia, ela me dá essa capacidade de visão e é um exame rápido de ser realizado. Tá? Deixa eu pegar, ver se abre esse outro exame aqui. Vamos ver se o computador consegue ler ele para a gente. Acho que não vai dar, não. Não vai dar, não. O computador não vai ajudar a gente dessa vez. Isso é um programinha muito legal. Queria até passar para vocês, se a gente estivesse aí no presencial, passaria ele para vocês. E nós vamos falar hoje sobre a ressonância magnética, justamente dos seios paranasais, tá? Então, nós vamos ver aqui um pouco de tireoide, nós vamos ver o exame em relação aos cortes de ressonância magnética de forma axial, como que eu vou posicionar esse paciente e como é feito todo esse procedimento, tá? Então, primeiramente, eu vou passar um pouquinho da anatomia para vocês, que é uma parte bem básica. Eu vou ter na região da sua coluna cervical, do seu pescoço, artéria carótida interna, a externa, né, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, glândula tireoide, traqueia, esôfago e artéria carótida comum. Esses vasos, eles sobem pela base do encéfalo, passam pelos forames da base do seu crânio, lá, espinhoso, redondo, oval, e vão lá fazer a irrigação tanto do hemisfério direito quanto do hemisfério esquerdo do seu encéfalo. A tireoide, ela é uma glândula que produz hormônio tireoidiano. Para que isso ocorra, o que ela faz? Ela pega o iodo que tem na sua corrente sanguínea, produz o hormônio, libera novamente o hormônio na sua corrente sanguínea para que as outras glândulas, através desse hormônio, obedeçam e façam aquilo que a hipófise ordenou que elas fizessem. Muito bem. Quando existe uma falta desse iodo no seu organismo, tanto que o sal de cozinha que você consome, se você olhar na embalagem, está escrito lá, sal iodado, para aumentar um pouco a concentração de iodo, para você ter uma funcionalidade melhor nesse sentido da produção do hormônio tireoidiano. Beleza. Faltou esse iodo, o que ela faz? Ela vai pegar uma outra molécula da sua corrente sanguínea, que geralmente é a mais próxima que o iodo. Ela vai pegar uma mais próxima, uma prima do iodo. E ela acaba pegando o cloro. Quando ela pega o cloro, ela vai trabalhar e vai produzir um hormônio também com esse cloro que ela absorveu de você. E o que acontece? Vai sair o mesmo tipo de hormônio que ela produz? Não, vai sair um hormônio diferenciado, porque aquilo ali não é o próprio, não é a matéria-prima para ela produzir hormônio tireoidiano. Ela vai produzir uma outra coisa qualquer. O que vai acontecer? Depois de um determinado tempo, vai acontecer o seguinte: ou essa pessoa ela vai ganhar peso e não vai conseguir emagrecer,
ou ela vai emagrecer e ela não vai conseguir ganhar peso. Ela tem uma disfunção na região tireoidiana, tá? Vocês, geralmente, como mulheres, que são 90% da turma de vocês, mais de 90%, sabem que existe essa dificuldade e essa flutuação hormonal naquele período de 30 dias, 26 dias, que é o período menstrual, pré-menstrual, e então há um acúmulo de líquido para poder produzir a menstruação. Então, essa flutuação hormonal é um dos agravantes para os problemas de tireoide também. Enfim, quando eu vou realizar um exame de ressonância magnética para a região de tireoide, eu vou principalmente realizar esse exame para ver bócio, avaliação de carcinoma e adenoma de paratireoide. Então, esses são os principais tipos de exames realizados com a utilização da ressonância magnética. Pode ser com utilização de contraste, pode ser sem utilização de contraste. Esse tipo de patologia pode ocorrer com você em qualquer parte da sua vida, mas geralmente as mocinhas, 13, 14 anos, já desenvolvem algum tipo de patologia, porque estão no início do ciclo menstrual, do progresso menstruativo dela, e aí o que acontece? Ela tem disfunção hormonal, porque ela ainda não se adaptou, o organismo está em fase de adaptação, então algumas têm que fazer correção através do anticoncepcional, que também é um hormônio. Estou indo muito rápido, vocês me avisem. Bom, eu vou utilizar para realizar esse exame uma bobina de pescoço, a espuma, que são os coxins que eu coloco em volta da cabeça do meu paciente, do pescoço do meu paciente, porque a minha bobina de radiofrequência não pode ficar em contato direto com o tecido, e fone de ouvido ou os tampões de ouvido, qualquer produto que eu possa fazer uma interrupção do meu arcabouço acústico. Beleza. Após eu realizar esse preparo, eu vou começar a seguir o meu protocolo da ressonância magnética. Aí eu tenho um porém. A região onde está localizado a sua tireoide é uma região que tem movimentação. Algumas involuntárias, outras induzidas. Por exemplo, você está aqui quietinha, e aí te dá vontade de ter um pigarro aqui lá na sua epiglote. Pronto, você movimentou essa região. Ressonância magnética, ela é altamente sensível à movimentação. Se o paciente, por exemplo, está com excesso de salivação, nós vamos ter um problema também. Por quê? Ele vai ficar deglutindo aquela saliva que as glândulas salivares estão produzindo. E isso vai provocar movimentação. Essa movimentação vai sair como artefato na minha imagem final. O exame para tireoide, nesse sentido, ele demora pelo menos uns 20 minutos. Eu duvido que você fique 20 minutos sem conseguir movimentar o músculo da sua língua ou a sua traqueia com qualquer tipo de movimentação, seja ela por saliva ou seja ela por simples desconforto na sua inspiração e na sua expiração. É rotina. A pessoa fica deglutindo. Já ouviram aquele ditado que se você ficar chupando um limão na frente de uma pessoa que toca flauta, ela não consegue trocar flauta? Por quê? Porque só pelo fato dela observar o limão, as glândulas salivares começam a produzir a saliva e ela não consegue soprar, ela tem que estar engolindo aquela saliva, né? Ou aquele ditado, né? Ninguém consegue chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. É a mesma coisa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é falar para o paciente que ele tem que ficar bem quietinho, o máximo possível. De outra forma, na tela do meu computador eu vou fazer um traçado. Esse traçado vai determinar quais são os tipos de imagem que eu vou capturar nessa imagem de ressonância magnética nuclear. Eu vou traçar da base do meu crânio até mais ou menos a região final aqui da minha segunda, terceira vértebra cervical. Quando eu fiz isso, eu vou usar um tempo determinado, nós chamamos de tempo 1. Lembra que nós comentamos em sala que o T1 ele vai saturar a gordura e o T2 ele vai saturar os líquidos. Então,
vou fazer um corte coronal, como está aqui nessa imagem que vocês estão vendo, e depois eu vou fazer traços finos da tireoide na minha região de interesse. Então, vai pegar mais ou menos só a parte aqui onde eu tenho a cartilagem tireoide, um pouco mais abaixo a cartilagem cricóide, e nesse espaço é onde eu tenho minha glândula tireoidiana. Bom, considerações do paciente, nós já falamos aqui, mas nós vamos repetir ali, ó. Considerações do paciente: é importante explicar minuciosamente todo o procedimento e a importância de minimizar a deglutição durante a realização do exame. Devido ao ruído de gradiente, aquele ruído que a ressonância magnética faz, que é incômodo e, inclusive, provoca a movimentação do paciente, porque ele se sente incomodado, ele vai criar movimentação, devido ao alto som, associado a algumas sequências de pulso, vou colocar os tampões de ouvidos bem certinho nas orelhas do seu paciente, para que não haja essa movimentação. Bom, aqui eu tenho uma imagem axial, que é um mapinha axial da região de interesse. Isso aqui é como se eu estivesse olhando o paciente de baixo para cima e o paciente está deitado com o crânio em extensão. Então, na parte superior eu vou ter mandíbula e na parte posterior eu vou ter meu osso occipital. A cartilagem tireoide vai estar aqui nessa região, logo mais acima eu vou ter o meu osso ióide. E o que eu quero... Professor. Oi. Não está aparecendo a apresentação, não está aparecendo o senhor. Não está aparecendo o slide. Não está aparecendo? Por que ninguém me falou nada, Jesus? Agora vai aparecer. Agora deu certo. Agora deu certo. Tá, então agora eu vou voltar aqui, ó. Nós falamos sobre as indicações, bócio, avaliação do carcinoma, adenoma paratireoide. Falamos sobre bobina de pescoço, os coxins e as espumas, né? Falei sobre a parte anatômica que eu vou visualizar. Então, eu tenho aqui a cartilagem tireoide, que geralmente é o pomo de Adão, que é aqui essa tigogó, que o pessoal chama popularmente. E o traçado que eu vou fazer da base do crânio até abaixo da minha terceira ou quarta vértebra cervicais, tá? Então, a imagem veio depois da explicação, mas tudo bem. Vou fazer o meu corte, meu planejamento no coronal e vou dar os espaçamentos mais finos possíveis, porque eu quero ver detalhes dessa glândula tireoidiana. Considerações do paciente, nós já falamos, o paciente não pode deglutir, ele não pode ficar incomodado, né, nem com tosse, porque eu vou ter movimentação da região da minha traqueia, o que vai movimentar a minha glândula tireoide também. Agora sim, eu tenho um mapinha aqui, ó, na parte superior eu vou ter a mandíbula do meu paciente, e na parte posterior o osso occipital. Então essa aqui é uma visão de baixo para cima, estou vendo dessa região, né, para a região superior, da região do meu pescoço aqui embaixo, para a região superior do meu crânio. Nessa parte anterior é a minha parte de interesse, onde fica a minha glândula tireoide, minha cartilagem tireoide, minha cartilagem cricoide e também os músculos que fazem a movimentação da faringe. Na parte posterior é o occipital, né? O ligamento da nuca. E aqui no centro eu vou ter o quê? As vértebras cervicais com seus processos transversos e o canal medular, onde passa a minha medula espinal. A minha área de interesse é justamente isso aqui, ó, cartilagem tireoide e a cartilagem antinóidea, que é difícil de falar. É isso que eu quero visualizar, porque eu sei que entre essas estruturas eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente a minha glândula tireoidiana. Onde está esse corte? Aqui eu tenho uma visualização do traçado, ó. Osso ióide é essa estrutura aqui, cartilagem tireoide está aqui, cartilagem cricoide está aqui, e nessa região está a minha glândula tireoidiana. Na tomografia, na ressonância magnética, perdão,
É isso aqui que eu vou visualizar. Então, eu tenho aqui alguns forames, que são os forames do processo transversário, vou ter canal medular, vou ter aqui a parte anterior e aqui a parte posterior. Consigo ver em T1 tudo aquilo que é gordura, tudo aquilo que tem lipídio. Então, onde tem lipídio, a imagem vai ficar mais clara em todo o derredor. Onde tem líquido, a imagem vai ficar mais escura. No T2, eu inverto esse processo. Onde eu tenho líquido, vai ficar mais claro, e onde eu tenho lipídio, a imagem vai escurecer um pouquinho mais. Eu inverti esse processo devido ao ponto de excitação do átomo de hidrogênio que existe nessa região. Tá? Então, eu vou ter também aqui coluna cervical, que é o nosso próximo exame. Se eu fiz toda a parte anterior de tireoide, eu também vou ter que realizar uma ressonância magnética de coluna cervical, porque é a próxima estrutura posterior à minha glândula tireoidiana. Por que se o problema é hormonal? Porque muitas das vezes, ou é bem possível, que desvio das suas vértebras ou musculatura esteja causando compressão, às vezes, na sua glândula tireoidiana, ou trazendo para ela algum outro tipo de patologia. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um colega que ele descobriu que ele tinha um tumor de coluna cervical. Como que ele descobriu isso? Ele descobriu isso olhando no espelho num dia de atividade nossa lá no hospital. Ele foi fazer uma careta para brincar com o pessoal no espelho e ele viu que o rosto dele só se movimentava para um único lado. Todo mundo achou que fosse derrame, que ele tinha tido um AVC ou coisa parecida. E não era, estava tudo normal. Quando nós fizemos o exame, tinha um tumor enraizado aqui na região da base do encéfalo dele, que já tinha crescido para a parte facial e já tinha deteriorado os músculos da face. E estavam comprimindo também a região já da traqueia dele, e o osso occipital dele também já tinha sido comprometido. Todos nós pensamos que ele fosse morrer, mas não, ele fez uma cirurgia no Instituto de Pesquisa da USP, porque na verdade era uma coisa nova, só um pesquisador iria colocar a mão nele para realizar esse exame. Tiraram todo o osso occipital dele, tiraram todos os músculos da face e também uma parte da garganta. Retiraram o tumor e, depois disso, colocaram de volta no lugar. O rosto dele, a musculatura perdeu a afinidade, então o rosto dele era caído, parecia uma vela derretida. E a audição também, na extração do osso temporal, acabou perdendo a audição de um dos lados da cabeça. Foi bem trágico, nós fomos visitar ele, nossa, ele ficou muito mal, todo mundo contava que ele ia morrer, porque ficou horrível, horrível. Depois de 2 anos de recuperação, ele fez uma cirurgia plástica e puxou novamente os músculos da face. Então, a cada 2, 3 anos, ele tem que fazer uma cirurgia plástica, porque os músculos vão envelhecendo e novamente o rosto dele vai ficando deformado. Mas ele perdeu a audição de um lado e quase realmente morreu devido a esse tumor que ele se desenvolveu na base do encéfalo. Morreu por um milagre, né? Então, quando você começa a fazer um procedimento, de repente você está buscando uma coisa e você acaba encontrando outra, tá? Para a coluna cervical, indicações comuns: mielopatia cervical, traumatismo, avaliação da magnitude do tumor, diagnóstico de malformação, tá? Foi aquilo que eu falei, de repente a pessoa tem uma vértebra a mais, uma vértebra a menos, ou até mesmo uma vértebra deslocada. Eu peguei também um caso onde a guria fazia assim, com o pescoço para o lado, a vértebra dela aparecia aqui na clavícula. Ela tinha uma vértebra completamente fora da coluna cervical. E era uma vértebra cervical, só que estava completamente fora. Virava assim a coluna e a vértebra estava lá. Então, vai para a ressonância magnética. No caso dela, não foi feito nenhum procedimento, né, apesar da estética, porque ela tinha um calombo no ombro. Apesar da estética, nenhum médico sugeriu que fizesse cirurgia, porque poderia gerar outras complicações devido à inervação que essa vértebra que estava fora da coluna tinha. De restante, ela não tinha mais sintoma nenhum, estava tudo normal.
Então, vou fazer o traçado no plano sagital, e nesse plano sagital eu vou traçar as minhas áreas de interesse. Se eu for pegar essa área de interesse aqui, onde está também a parte posterior da minha tireoide, se for só isso, beleza. Caso não seja, eu vou ter que fazer o traçado em cada espaço vertebral da minha região de interesse. Então, entre a vértebra superior e a vértebra inferior, eu vou lá e faço o traçado. Todos estão vendo a imagem aí? Tranquilo? Sim. Muito bem. Então, vou fazer todos os traçados necessários. Então, aqui, se eu quisesse essa região, faria mais um aqui, faria mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui em cima, mais um aqui na base. Todos eles têm que ser traçados conforme o espaço vertebral. Mapinha novamente da região. A região está num corte axial e eu vou ter ponte, artéria basilar, clivo, e eu vou fazer os cortes assim, ó, seguindo e respeitando os discos intervertebrais da minha região de interesse. É isso que eu vou realizar, tá? E a imagem final? A imagem final é essa aqui, ó. Nessa imagem aqui, que é em T1, eu consigo visualizar todo o corpo caloso, canal medular, líquido encéfalo-raquidiano, mas olha o estado das vértebras cervicais desta pessoa. Olha aqui o espaçamento, o abalonamento, desgaste, compressão. Onde ela não tem compressão, ela está desenvolvendo um desvio. Isso aqui gera dor, porque eu tenho um ligamento longitudinal anterior vertebral e o ligamento longitudinal posterior vertebral, que segue daqui até lá o sacro. Esses desvios aqui provocam dor. Sem falar que a compressão do canal medular também vai provocar o quê? Distrofia muscular. E aí a pessoa vai sentir dor pra caramba. Ela já tem um processo desse bem desenvolvido. Toda essa parte clara aqui, ó, é gordura. Ou seja, ela já tem o pescoço para frente e tem aqui na parte posterior do pescoço uma corcova. Que é assim que o pessoal chama, corcova. Toda essa parte aqui, ó, é acúmulo de gordura. Tá? Então, essa imagem em T1 eu consigo ver muito mais detalhes, ó, cerebelo, tá vendo? Bem formadinho aqui. Novamente, independente do estado da coluna cervical, eu vou seguir e colocar todos os meus planos de corte, prezando o que? O espaço intervertebral que eu tenho entre as vértebras. Tem uma imagem novamente aí em T1. Então, em T1, eu vejo aqui tudo aquilo que é gordura, né? Vai estar salientado. E em T2, vou salientar aquilo que é líquido. Então, tem aqui o líquido encéfalo-raquidiano, né? Canal medular, tá aqui bem preservado nessa imagem aqui. Não é a mesma pessoa, nós vemos pela diferenciação da parte posterior da coluna cervical e pelo formato das vértebras, que não é a mesma pessoa que nós tínhamos visto naquela imagem anterior. Pessoas, dúvidas até aqui? Muito rápido para vocês, não? Tá tranquilo. Professor, aquele caso clínico lá que tem na sala virtual é dessa aula? Peraí, eu não ouvi. Aquele caso clínico que é do exercício é dessa aula? Sim, dessa aula. Foi os primeiros casos clínicos que eu passei para vocês em sala de aula. É porque daí a gente não estava encontrando muitas respostas, daí a gente estava esperando você mandar material para responder. Qual o caso clínico? Eu tenho uns 2 que eu mandei para vocês, ou 3, não é isso? Você sabe? É que tem um que é do crânio e tem outro que é da coluna. É o da coluna daí. Que ela sofre. Que daí tem que perfurar ali pra tirar um líquido, não sei o que. Alguma coisa assim. Sim, aquele lá eu mandei a resposta para vocês já no e-mail da turma, que eu lembro, mas eu pego a resposta e eu mando para vocês novamente, só para a gente poder estudar, que a gente discutir aquilo ali em sala de aula, né? Mas a maioria de vocês respondeu corretamente, tá? Depois tem que fazer uma perfusão para tirar o líquido da caixa torácica do paciente, porque houve um probleminha de acúmulo de líquido.
É esse que você está falando, né? Isso mesmo. É esse mesmo, tá? As atividades que nós temos lá, eu vou mandar as respostas para vocês, e eu mandei aquela atividade das imagens. Vocês realizaram aquelas atividades da imagem, não? Do crânio, sim. Do crânio? Muito bem, eu vou mandar Isso. do tórax depois e também da coluna cervical. Eu vou repetir para quem chegou agora. Eu não consegui mandar a atividade para vocês, a qual eu tinha falado na aula passada. Por quê? Porque nós tivemos a desistência aí de alguns professores que não se adaptaram com o processo videoaula, e essas disciplinas vieram para mim, entendeu? Então, eu fiquei sobrecarregado para poder dar seguimento a essas disciplinas, para colocar tudo em dia, e eu não consegui preparar o material para enviar para vocês. Mas nós já estamos falando de protocolo de ressonância magnética, então depois nós vamos fazer só mais uma revisão, diferenciação de tomografia e ressonância, e depois a imagem mesmo e anatomia, tá? Não tem segredo, não. Tranquilo? Ok. Beleza. Bom, pessoal, então hoje nós vamos ficar por aqui. Por quê? Porque eu tenho que preparar esse material e mandar para vocês, né? Não adianta eu passar nenhum outro conteúdo antes de vocês terem feito as atividades de fixação. Eu vou dar uma olhada lá naquilo que eu coloquei, sempre vão pela sala do aluno agora, tá? Aquele material de apoio lá, deixa ele quietinho lá por enquanto, e sempre vão ao material de apoio. Outra coisa, as disciplinas que vocês fizeram atividade, um aluno comentou comigo que as disciplinas sumiram. Já tinha respondido enviado e não estão mais lá porque eles estavam mexendo no sistema. Aconteceu isso com mais alguém? Na verdade, agora o sistema a gente tenta entrar, ele tá travando, ele não abre. Então ele tá bem lento. Mas eu não sei o que aconteceu, porque o meu computador também travou várias vezes hoje. Eu não sei se é do Google, não sei se é do Meet, não sei se é do que é, mas travou bastante hoje, viu? Agora que deu uma melhoradinha aí. Samanta, pode falar. Nada? Então tá bom, pessoal. Sim, o meu sumiu também, Emanuele sumiu. Eu vou comentar com eles, eu vou mandar um e-mail lá para eles, para o suporte, falar, olha, os alunos estão questionando que eles fizeram atividades no sistema, enviaram para a gente e agora a atividade está zerada. Se eles não fizeram backup disso lá, para depois lançar essas atividades como concluída, se eu falar para os alunos que eles vão ter que fazer tudo de novo, vou ouvir um monte, né? Mas se for o caso, vão ter que fazer de novo, sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, pessoas? Professor, mas qualquer coisa, manda no material de apoio os exercícios. Ou na produção. Na verdade, assim, eu tenho que mandar agora tudo pela sala virtual. Eu não posso estar mandando mais um material de apoio, entendeu? Entendi. Eu sou obrigado a mandar tudo pela sala virtual, registrar tudo na sala virtual. Por quê? Porque isso é uma orientação, não é nem só da instituição, é uma orientação do MEC. Eles têm que ter o registro que vocês estão tendo